Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thales, sou formado em História, tenho mestrado em História, sou especialista em História da África, né, Educação Étnico-Racial pela UFG, sou pedagogo, capoeirista, né, corredor e trabalho temáticas sobre a perspectiva de igualdade racial e tecnologia. E hoje, com a temática Construindo o Futuro Afrofuturista, explorando tecnologias e igualdade racial, nós vamos mergulhar por várias perspectivas tecnológicas e debater, assim, o que é tecnologia, né? Porque quando a gente pensa tecnologia, eu separei alguns materiais aqui para a gente observar. Às vezes a gente pensa muito nisso aqui, numa câmera, numa máquina, nessa tecnologia, né? Mas e o nosso olho não seria uma tecnologia? A nossa voz? Ou o microfone seria essa tecnologia, seria super tecnológico, mas o que seria do microfone sem a voz? Então, pensar, né, sobre tecnologia é pensar também nas várias tecnologias, né? Pensar na estética, pensar no design, pensar na musicalidade, pensar na alimentação, pensar na linguagem, isso é muito importante. E quando a gente pensa em igualdade racial e como a tecnologia pode trazer e ajudar na igualdade racial, precisamos pensar e ampliar essa tecnologia. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa nesse computador, a gente pensa nessa câmera que está me filmando. Mas a gente tem, por exemplo, um instrumento que é muito tecnológico, que é a enxada. Então, se antigamente nós, recolhíamos, né, o mato assim, com a mão, a partir do invento da enxada, assim, é uma grande tecnologia, do domínio do ferro. Então, envolve várias cadeias assim, produtivas, né, de conhecimento para produzir essa enxada, para produzir essa nova tecnologia, que com isso vai dar uma inclusão maior. Como assim uma inclusão maior? A partir disso, né, conseguimos, por exemplo, limpar mais rápido o terreno, conseguimos plantar. Então, pensar tecnologia é pensar nessas dinâmicas, é pensar em linguagem, é pensar em toda a sabedoria ancestral, é pensar no Brasil afro-pindorâmico. Então, por isso, pensar afrofuturista, né? Pensar a partir dos conceitos que Nego Bispo nos traz, né? Afropindorâmicos, é muito importante. Então, pensar afrofuturista, né? É pensar nos princípios de Nego Bispo, afropindorâmico. E assim é pensar em toda a influência, em toda a construção de saber africano que vai se estabelecer no nosso país, indígena que vai estar dentro desse território, né? Então, durante todo o nosso evento, né, durante todas as nossas falas, a gente vai observar essa influência, né? E pensando numa questão de linguagem, eu queria trazer algumas coisas pensando na tecnologia da linguagem primeiro, né? Para pensar essa inclusão e essa igualdade racial. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente pode pensar, por exemplo, como nós falamos. Então, se eu perguntar para vocês qual o idioma, o estilo, né, de fala que falamos, a gente fala um português, mas eu falo um português, mas eu falo um maranhês, um tocantinense, um goiano ali, o que que eu falo, né? Então a gente tem vários dialetos, várias rimas, várias coisas assim que vão influenciar na nossa fala, né? E quando a gente pensa em linguagem, quando a gente fala que a gente tem um idioma português, né? Isso não abarca uma igualdade racial, já que a gente pode pensar que o português ele foi imposto aqui, né? Pelo colonizador. Então, eu tenho dois livrinhos aqui para a gente pensar algumas dinâmicas, assim, né? Esse primeiro livrinho é o Tupi que a gente fala. E nele a gente tem algumas palavras muito interessantes. E o que é interessante aqui, por quê? Esse é um livro infantil, né? E aprendemos a falar, aprendemos a escrever nos anos iniciais. E por isso é muito importante quando a gente pensa em tecnologia, principalmente tecnologia da linguagem em si, pensarmos nesses anos, pensarmos nesses materiais, assim, né? Então, o tupi que você fala, tem algumas palavras aqui que vocês conhecem muito, né? E, por exemplo, guri, jabuticaba, jabuti, né? São muito importantes. Guara, sagui, tamanduá, siri.
Olha que interessante, são palavras do nosso cotidiano que às vezes a gente nem se remete a todo esse conhecimento, toda essa sabedoria indígena, assim. Então a gente pensa também que essa influência, né, dentro da linguagem, dentro da língua portuguesa, vai ser basicamente com uma simples palavra e não uma questão técnica gramatical também, né? Porque o você vira você não simplesmente por uma simplificação, mas por uma dificuldade do voz de se falar o voz me ser de algumas letras, né? Quando a gente pega alguns idiomas africanos, alguns idiomas que a gente tem aqui, alguns dialetos indígenas, tem certas letras que não existem, né? Dentro dessas culturas. Já que não existem assim, precisa fazer essa adaptação ou essa mudança, né, sonórica e gramatical que vai influenciar dentro assim da língua portuguesa. Quando a gente pensa o português, quando a gente pensa o tupi que você fala, e eu quero que vocês tragam essa reflexão, qual o tupi que você fala? Então, pensar a tecnologia da linguagem é pensar os povos originários e toda essa influência, né? E por que isso não é trabalhado tanto assim nas salas de aulas e no processo de alfabetização? Um outro livro muito importante que eu queria trabalhar com vocês é esse aqui, ó, Da Cor da Cultura. Esse projeto é um projeto muito lindo, né? Que vai surgir ali depois da Lei 10.639, né? E a gente tem a Lei 11.645, que vão falar sobre a cultura afro, né, indígena, né, memória das palavras. E aqui a gente tem várias memórias e várias palavras. E pensar tecnologia é pensar em sentimento, é pensar em todo esse conhecimento, é pensar, por exemplo, nessa palavra que criança ama, que é bagunça. Então, quando a gente pensa assim, o que é bagunça? O que é banguela? O que é, por exemplo, dengo? Né? E aí é muito interessante porque como é que a gente traduz dengo para o inglês, para o francês, para o espanhol? Né? A gente pensa isso, né? Então, como essas culturas entendem essas palavras? Isso tudo é muito importante, que é toda uma tecnologia da linguagem, da fonética, da oralidade, que é feita assim ao longo do tempo para poder se comunicar, para poder preservar certos costumes e certos sentimentos. Então, uma palavra, ela traz, né, toda uma história e todo um sentimento ou emoção. Uma palavra não é simplesmente uma palavra lançada ao vento. Assim, né? Então, quando a gente pensa em caçula, deixa eu ver, outra palavra muito bacana, que a gente tem giló, quando a gente pensa, por exemplo, cacimba, canga, quando a gente pensa canjica, quando a gente pensa capoeira, né? Então, e aí nós vamos falar um pouco mais para frente sobre a capoeira, né? Aqui do lado a gente tem o berimbau, né? E a gente vai falar sobre isso aqui que é extremamente tecnológico, né? Já nos tempos passados, e às vezes a gente pensa que é simplesmente um instrumento, né? E a gente não entende toda a tecnologia que foi pensada aqui, né, para preservação. Então, quando a gente pensa numa cultura afropindorâmica, para uma possibilidade afrofuturista, a gente tem que pensar a linguagem. E pensar a linguagem é muito isso, é pensar nessa preservação dessa cultura, desses livros. Eu queria ler um pouquinho de um livro muito interessante, que é o do Luiz Felipe. O Luiz Felipe, ele é, né, um quilombola, uma criança quilombola, lá do município de Aciara, de Extrema, Levantado, né, onde tem essas duas comunidades, O Menino e a Cultura Quilombola. E esse livro é um livro que ele desenhou e que ele fez. Olha que coisa interessante, né? Que ele vai trazer toda a sua cultura local. Então, uma das culturas do meu povoado é a Sussa, que é uma dança. Antigamente, os homens iam colher a colheita e as mulheres ficavam fazendo comida. Após a colheita, eles começavam a dançar a Sussa. A cultura religiosa destaca-se a festa do Sagrado Coração de Jesus Imaculado e Coração de Maria, com novenas, missas, onde acontece o levantamento do mastro, né? Cultura trazida de outra religião. Então, esse livro que ele vai trazer e todo esse conhecimento da sabedoria, é muito importante a gente entender isso, que é uma tecnologia da linguagem que a gente tem. E essa tecnologia da linguagem vai proporcionar
vários autores assim contarem as suas histórias, né? Eu separei como indicação que dois autores que eu gosto muito, né? Que é o professor Hugo Canuto, que ele tem esses dois livros aqui, basicamente, que eu trouxe para vocês, que são Conto dos Orixás. Esse aqui é o primeiro, né? E Conto dos Orixás. Esse aqui, O Reino do Fogo, e vai sair o terceiro, né? Agora, tá saindo uma edição com a história, né? Focada nos povos indígenas, assim. E tudo isso é tecnologia. Então, quando a gente pensa na linguagem, quando a gente pensa em falas, pensa foneticamente, a gente tem que lembrar disso. Então, a preservação dessas palavras, né? E toda essa mudança da língua, assim, e aí a gente pensa nessa influência simplesmente sonórica, mas às vezes a gente não pensa nessa influência gramatical. Então, nesse livro, O Conto dos Orixás, ele vai trazer algumas palavras iorubás, né? Algumas palavras banto, né? Algumas palavras do Kibundo. Ele vai trazer, por exemplo, toda uma estética e um desenho assim das pessoas, os traços. Ele vai procurar pessoas assim de Salvador, da Bahia, né, onde que ele fica, ele mora, para desenhar. Então, feições reais. Então, isso conecta. Né? Então, isso é muito importante quando a gente pensa assim. Então, a indicação que eu deixo, professor Hugo Canuto, né, Conto dos Orixás. Assim, um outro professor, um outro livro muito importante, assim, né, é o professor Marcelo de Sade. E é muito interessante porque Cumbi, né, vai ser um quadrinho que vai receber os Oscars dos quadrinhos, assim, e vai ser publicado, né, lá nos Estados Unidos em inglês. Vai ser desenvolvido um jogo em cima, né, do Angola Janga, que eu vou mostrar também. Então, tudo isso são quadrinhos, novas perspectivas, né, que a gente tem para estar debatendo dentro dessa tecnologia da linguagem. Né? Então, o Angola Janga, né, é um trabalho de quase 10 anos. É um livro que tem mais de 400 páginas sobre a história de Palmares. E quando a gente pensa na história de Palmares, pensa toda essa estética e tudo que é dito, a preservação de certas palavras, a gente vê essa importância. Então, pensar essa tecnologia é pensar isso, é pensar nesses escritores dentro dessas possibilidades. Nas outras conferências, né, e oficinas, vocês conheceram um pouquinho, por exemplo, de alguns autores e autoras afrofuturistas. E aí nós temos que pensar dentro dessa tecnologia. Então, quando a gente pensa tecnologia da linguagem, a gente pode pensar nisso. Às vezes a gente, é aquilo que eu falei, às vezes a gente pensa muito na câmera, isso aqui é tecnológico, mas isso que sai é que dessa boca não é tecnologia, essa voz, o desenvolver essa voz que é desenvolvida, tudo mais. Então a gente tem as ferramentas que podem trazer uma extensão para as outras tecnologias biológicas. Tem um livro aqui que é muito interessante, que eu queria mostrar para vocês, que eu queria indicar para a leitura. A Vida Secreta das Árvores, Peter Wohlleben, né? Wohlleben. E o Peter vai trazer algo bem interessante, né? Ele é doutor em paleobiologia. E ele vai falar nesse livro, e é muito interessante, em 2020, por ali, dentro dessa perspectiva, dentro desse livro assim. Esse livro ele vai ser publicado em 2017, mas em 2020 vão ter matérias que vão falar sobre como as árvores se comunicam, como a rede. Provavelmente, se você está em casa, você está assistindo isso por um computador. Isso só é possível porque você tem um sinal Wi-Fi e você tem um cabo de rede. Então, essa rede Wi-Fi é uma transmissão de dados, né? Então, ela funciona assim. E essa transmissão de dados, a gente pensa nessa rede Wi-Fi que se conecta ao mundo, se conecta tudo, né? Então, toda essa conectividade. Nesse livro, ele vai trazer essa conexão que as plantas têm.
Como assim essa conexão? Então, por exemplo, ele vai observar e perceber que tem plantas ali, que são plantas mães. E essas plantas vão demandar energia e trocar substâncias assim com outras. Então, quando a gente olha uma floresta é extremamente tecnológica. Há uma rede muito grande debaixo da terra e elas estão conectadas. Então, e elas se conectam pelas raízes, e elas trocam informação, elas trocam nutrientes. E sabe o que é engraçado? Que esse livro é de 2017, essa temática vai ganhar mais força em 2020. Os povos originários estão falando isso há muitos anos. Né? Então, antes dos portugueses, né, dos espanhóis, né, dos colonizadores chegarem dentro desse território, né, os povos indígenas já acreditavam nisso. Quando a gente olha a Amazônia é um bioma, né, muito recente. E a gente, recentemente, esse ano, foi publicada uma matéria falando que grande parte da Amazônia é, na verdade, um grande jardim, uma grande agrofloresta. Assim. E dentro dessa agrofloresta, os povos indígenas foram ali plantando e foram domesticando certos tipos de alimento em planta, como o cupuaçu, que eu amo. E aí, como os povos indígenas estão falando isso muito tempo atrás, por que, né, só agora o Peter, um norte-americano, traz esse livro, traz todo esse debate, a gente vai dar essa importância. Né? Quando a gente pensa nessa igualdade, também a gente tem que trazer e mostrar toda essa tecnologia, né, que ela é ancestral. Então, toda essa tecnologia recente, ela é ancestral. Ela surge de algum lugar. Então, os remédios, eles surgem de algum lugar. Então, como esses povos, eles se curavam, né? Como eles faziam procedimentos cirúrgicos. Então, às vezes a gente pensa em alguns procedimentos cirúrgicos, né? Muito complexos, mas na antiguidade também tinha alguns procedimentos cirúrgicos assim bem complexos dentro desse período. Então, a gente tem que pensar dentro disso. Então, pensar em tecnologia é pensar na natureza, é pensar nessa conexão, é pensar muito afropindorâmico, todos esses conhecimentos e saberes, né, que temos, assim. E assim, na Amazônia, no Cerrado, na Caatinga, no Pampa, nos vários biomas, assim, né, entendendo essa relação. Então, esse livro é um livro muito interessante para lermos, para entendermos o que ele está falando e, assim, mergulhar nessa cultura indígena, né, ancestral, para pensar o futuro. Logo, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa isso. Então, olha o tanto que é interessante, porque quando a gente pensa no Brasil, a gente tem vários vinhedos, assim, né? E esses vinhedos, eles são domesticados, ele tem toda uma tecnologia ali que é feita, né? E a gente pensa assim, nossa, é produzido em laboratório. E aonde que seria esse grande laboratório, assim, dessas comunidades, desses povos? Seria a natureza, nesse céu aberto, esse laboratório, né? Então, é muito importante nós pensarmos nisso, pensarmos todas essas tecnologias, assim, para que a gente não tenha, assim, essa política da morte, né? Essa necropolítica, como a gente pensa. Tem um livro muito interessante que eu queria também indicar para vocês, que é o Colonialismo Digital, né? Por uma crítica hackfanoniana, né? O Davidson Faustino, né? Ele vai trazer nesse livro algo fantástico, uma crítica, né? A esse colonialismo de dados digitais que a gente tem no mundo. Um outro livro que eu indico, esse aqui, sobre as Big Techs, né? Então, pensar as Big Techs, né? A ascensão dos dados e a morte da política. E aí é muito interessante esses dois livros, porque com esses dois livros nós vamos entender um pouquinho sobre essa tecnologia dos dados. Então, aqui vai falar sobre tecnologia dos dados. Então, a primeira coisa que eu quero deixar nessa oficina é isso. Quando pensamos em tecnologia, temos que pensar nisso. Qual tecnologia estamos falando? Ao decorrer da nossa oficina, a gente vai falar sobre a tecnologia da sonoridade, da música, do design, da estética, da alimentação, do alimento. Né? Não só esses equipamentos, essa câmera, esse computador, esse fone que você
está utilizando, às vezes para escutar, para participar desse evento, escutar essa aula, essa oficina, mas, assim, todos esses saberes, todos esses conhecimentos. Eu queria trabalhar muito com vocês aqui, mostrar para vocês o berimbau. O berimbau vai ser uma ferramenta muito importante e ele é extremamente tecnológico, né? Então, nós temos aqui a vara, temos aqui o ferro, temos a cabaça, né? E o berimbau é cheio de significados, como a gente traz assim. A gente tem o dobrão, né, que vai dobrar a nota. E às vezes a gente olha para o berimbau e a gente pensa assim, porque conhecemos a história da capoeira. A capoeira, ela foi inventada aonde? Até hoje não sabemos qual o lugar certo, né? Mas capoeira, só para a gente ter uma ideia, capoeira é uma palavra que vai vir dos povos indígenas, né? Então, logo mais, capoeira é afro-pindorâmica. Então, toda a sua construção, toda a sua luta e saberes também vai ser um saber afro-pindorâmico, assim. E assim, já que nós aprendemos toda a tecnologia dos povos aqui. Quando a gente pensa, por exemplo, em algumas comunidades e num processo de fuga da escravidão, ao contato com esses povos indígenas, que também estavam sendo escravizados e perseguidos, há uma troca ali, né, entre culturas, para tentar, se a gente lembrar que eles dominavam, né, todo esse território, dominavam, como eu falo, nesse domínio de todas as tecnologias, do alimento, o que pode comer, o que não pode, onde tem ouro, onde tem ferro, onde tem mineral, onde tem isso, quando vai chover, como é que se trata essa doença. E aqui, né, os povos que vieram de África não conheciam assim, o território, então eles vão aprender com os povos indígenas, né? Então, pensar afro-pindorâmico é pensar isso, que a cultura quilombola e toda essa tecnologia ancestral, né, faz parte das comunidades indígenas. E o berimbau aqui, né, quando as pessoas pensam, ele também era uma arma. Como assim, Thales, ele era uma arma? Nos berimbais, antigamente, bem aqui, a gente tem essa pontinha, era basicamente uma lança. E esse ferro aqui, eles afiavam esse ferro. Por quê? No período da escravidão, o escravo negro pode ter arma. Pode, por exemplo, andar com facão, andar armado. Pode andar com revólver. Não. Pode andar com a lança. Não. Então, isso aqui, que basicamente é um instrumento, também era uma arma. Então eu estava tocando a roda. Então se precisava, isso aqui virava uma lança full. Eu tinha aqui que eu tinha uma navalha. Ao afiar esse arame, vocês perceberam? Eu estou tocando aqui embaixo, eu não toco aqui. Então aqui eu tinha uma navalha. Então isso é tecnologia. Então o berimbau, ele é uma grande arma de luta e de resistência e de preservação cultural, né, de uma memória ancestral. Então, às vezes a gente olha o berimbau e vê simplesmente um instrumento musical, de sonoridade, e esquece de toda essa tecnologia que foi desenvolvida. Pensar em um instrumento que pode ser uma arma, isso é muito tecnológico. Pensar nos elementos aqui que são travos de África, que são travos que são trabalhados aqui dentro desse território, né? Então, quando a gente vai para a África, a gente tem vários ancestrais do berimbau, né? Alguns que tocam até assim com dente, né? Toca com dedão e tudo mais. A gente tem várias, né? Vários outros instrumentos assim. E aqui o berimbau ele se torna um instrumento extremamente tecnológico, né?
Então eu acho que você, quem não sabia, agora vai ter um outro olhar para o berimbau, né? E para desenvolver toda essa tecnologia, você tem que ter conhecimento, você tem que ter domínio de técnica, você tem que ter domínio da fundição do ferro, você tem que saber que madeira pegar. Recentemente, eu escrevi um artigo sobre capoeira, falando sobre a capoeira na história de Goiás. E o título dele é Da Birimba ao Guatambu. Guatambu, Guatambu. Por que da Birimba ao Guatambu? O berimbau que é feito na Bahia é diferente do berimbau que é feito em Goiás. É diferente do berimbau que é feito no Sul. É diferente do berimbau que é feito no Amazonas. Temos madeiras diferentes. E qual saber qual madeira, qual verga, assim, né? Que a gente chama, assim, qual verga é boa? Palpeireira. Então, isso tudo é tecnológico, né? Isso tudo é conhecimento. Então, precisamos saber. Então, quando a capoeira chega aqui, né, no sertão, nesse sertão mais adentro do Brasil, naquele período, tem que se adaptar, porque não tinha como trazer, né, essa madeira de lá para cá. Então, que madeira que a gente tem? Eu preciso de uma madeira resistente que ela enverga. Então, como é que eu vou saber disso? Então, eu vou perguntar para quem conhece desse território, eu vou perguntar para os povos indígenas, né? Ah, essa madeira eu acho que é boa para fazer isso. Ah, que madeira que você usa nesse arco? Que madeira você usa nessa lança? Né? Então, isso é muito importante. Então, isso são conhecimentos, sabedorias ancestrais, afropidorâmicas, assim, na construção assim, do berimbau, né? Na construção linguística, né? Que vai desencadear hoje muito para a gente possibilitar essa construção dessa igualdade racial. Né? Então, pensar em igualdade racial é pensar em linguagem, é pensar no berimbau, é pensar toda essa influência afro-pindorâmica que chega nos dias atuais, que inclui, né? Se nós pensarmos que lá antigamente, quem falava português aqui no Brasil era uma parcela muito pequena, né? A gente tinha a língua geral, uma língua que misturava macro-G, tupi, português, quibundo, banto, iorubá, misturava tudo isso e assim tinha uma língua aqui. Né? Então, se a gente consegue falar e se comunicar hoje, é graças a essa tecnologia linguística ancestral. Porque o português, ele impôs a língua portuguesa muito tempo depois, né? Principalmente com as reformas pombalinas. Até então todo mundo falava a língua geral. E essa língua da comunicação, né? Fazer se entender. E aquilo, palavras têm sentimentos, têm história. Né? Uma palavra nos afeta, nos atravessa. A palavra não é uma coisa jogada ao vento, né? Não é uma coisa vazia. Então cada palavra tem um significado. Tá? Mas é basicamente isso, né? Que eu queria trazer nessa primeira parte. Nós vamos ter várias partes aqui dentro da nossa oficina. Tá? Agora a gente vai para a parte 2, que a gente vai entender um pouquinho sobre musicalidade e entender um pouquinho sobre essa tecnologia da sonoridade que é traga, que vai ser trabalhada pelos povos africanos, né, pelos povos assim, que vão ser tragos para o Brasil, né, de forma escrava e a gente tem que entender isso, né? Então, esses povos eles não foram convidados, eles não foram consultados, eles foram sequestrados, né? E dentro dessa construção que a gente pensa dos povos indígenas, que existia cerca de 5 a 8 milhões, né? Não tem um número ao certo, mas a estimativa é essa. Então, hoje a gente tem um pouco mais de 100 mil. Então, a gente vai pensando nessa necropolítica que não surge hoje. Né? Então, pensar em necropolítica é pensar também nos currículos que matam a linguagem, que matam todo esse saber, todo esse conhecimento ancestral, assim, né? Da construção do idioma que falamos. Né? Então, porque o nosso português
É diferente de Portugal porque o nosso português não é português. O nosso português é algo único do Brasil, né? O nosso português é essa mistura linguística e todo esse conhecimento e esse trabalho foi feito ao longo dos anos, não só por professores, mas por toda uma cultura assim, né, do cotidiano, de fala, fonética, tudo mais, tá? Te espero na segunda parte. Até mais. Oi, pessoal, tudo bem? Estou me aventurando aqui pelo cavaco, né? E aqui a gente começa a segunda parte dessa oficina, trabalhando um pouco de sonoridade. Quando a gente pensa assim, em musicalidade, sonoridade ancestral, o samba, e eu comecei no cavaco, porque quando a gente olha no cavaco, a gente lembra de quê? De samba, pagode, swingueira. E o samba é o que o jazz foi para os Estados Unidos. E ele, quando a gente vai pensar a influência que o jazz vai ter nos vários ritmos musicais, o samba também é isso aqui para o Brasil. Quando a gente pensa naquela semicolcheia, você que é músico que está nos assistindo, quebrada que a gente tem aqui no Brasil, né? Vem do samba, vem dessa influência. Então, resgatar o samba, escutar samba, é escutar ancestralidade, é escutar um outro tipo de harmonia, de melodia, de campo harmônico, né? Então é muito importante isso. E tem duas bandas que eu gosto muito, que é Nação Zumbi e Baiana System, que vão trazer toda essa perspectiva afropindorâmica, futurista, na sonoridade, na voz, no jeito de cantar. Fui no mangue catalixo, pega caranguejo, cantando urubu. Fui no mangue catalixo, pega caranguejo, coisa urubu. Então, também não sei cantar, mas sei tocar. E aí, são bandas que vão utilizar, por exemplo, tambores. E a gente tem o Baiana System, que traz aquela guitarra baiana, o resgate com os tambores. A gente tem assim, o Nação Zumbi, Chico Sainz, que vai trazer toda a sonoridade, aquela guitarra distorcida com um maracatu atômico, com todos os tambores e tudo mais. Então, quando a gente pensa em sonoridade, pensa em tecnologia, a gente também tem que pensar nisso. Esses sons que nos chegam. E pensar nisso é pensar no processo de inclusão racial, né? É pensar em como isso se coloca assim dentro desse processo da igualdade racial e da educação. Então, como o Emicida fala, tudo que bate é tambor, tudo tambor vem de lá, né? Então, o tambor vem de África, né? Mas não só vem de África, mas dos povos indígenas também, né? Então, a presença do tambor é muito importante. Bater o tambor vai ser muito importante, né? Aqui a gente tem umas 12 congas, aqui a gente tem vários instrumentos aqui que eu queria mostrar, né? Que eu quero mostrar para vocês, como por exemplo, assim, esse aqui, que vai ser o agogô. E aí eu tenho dois tipos de agogôs aqui para mostrar para vocês, com sonoridades diferentes. Eu tenho um de ferro. Aquele jexá que é para acalmar, né? Ele fala quando a gente está muito nervoso, quando a criança está danada, toque de jexá que acalma o coração, que acalma tudo. Então a gente tem esse de castanha do Pará. Olha que coisa interessante. Então, se a gente pensar tudo isso, isso é tecnologia. Desenvolver instrumentos musicais é tecnologia ancestral, é tecnologia sonora, trazer novas sonoridades, assim. Então, tanto esses agogôs quanto
quanto assim, alguns tambores, o cavaco, alguns ritmos, vai ser essa herança ancestral assim. Isso acaba trazendo um processo de inclusão cada vez mais das pessoas aqui no Brasil, principalmente das comunidades indígenas e quilombolas, aquele espírito de pertencimento, quando a gente escuta certas sonoridades. Tem um instrumento que é muito conhecido também no samba, que eu queria trazer para vocês, aqui, que é esse aqui, ó, que é a nossa cuíca. E lá na comunidade Calunga, a gente tem a Sussa. E a Sussa, né, a gente tem um instrumento lá, que é parente da cuíca, só que a gente chama de onça. Que ela faz assim, É, pra quem pensava que onça fazia que nem um gatinho miau, tá enganado. Quem já ouviu um urro de uma onça sabe muito bem qual é o barulho dela. E ele é um instrumento, a onça é um instrumento, assim, muito grande, ele é comprido, né? Então algumas pessoas ficam batendo lá na ponta, uma pessoa fica puxando aqui, então é tocado por várias pessoas ao mesmo tempo. E aí a gente tem esse aqui que é a cuíca, que vai trazer essa sonoridade. E é muito interessante quando a gente pensa em tecnologia sonórica, porque pensar isso, introduzir isso dentro de uma leitura, por exemplo, de uma música erudita, de uma música clássica, é muito importante. Recentemente o professor, né, e músico Salomão lançou seu álbum Ancestres de Primavera, onde ele traz assim, alguns pontos, né, da Umbanda, misturando com música erudita clássica, e dentro dessa perspectiva, né, trazendo novas sonoridades, trazendo todo esse processo assim, sonoro inovador, né? Então, trabalhar sonoridades, trabalhar esses tipos de sonoridades, é trabalhar nosso ouvido, é trabalhar sentimento, e é extremamente tecnológico. Por que a gente vai pensar nessa tecnologia sonora dentro da música? Porque música é sentimento, música conversa com a gente, música bate lá dentro, né? Música nos atravessa, música é afeto, né? E afeto afeta dos vários sentidos. Música nos causa raiva, ciúmes, amor e tudo. E, então, tudo isso é muito importante. Então, trazer essas sonoridades e educar esse ouvido, né? E trazer e retrazer melhor essas sonoridades para os nossos ouvidos, isso é muito importante. Que a gente se conecta com esse ancestral. Eu lembro muito a primeira vez que eu bati no tambor. E parece que eu tocava há muito tempo, sabe? Só que aquele som era muito familiar para mim. Mas eu nunca tinha tocado um tambor, né? Mas aquela sonoridade, não sei, mexia comigo e batia em mim. Então, assim como o tambor mexe, bate comigo, assim, essas sonoridades também né, vão resgatar essa ancestralidade assim, de cada um de vocês. Então, pensar numa cultura ancestral, sonórica, pensar nesses novos ruídos, assim, nessas novas sonoridades, é muito interessante, muito importante, assim, para a gente poder fazer de fato uma educação pautada nos povos indígenas, né, nas comunidades tradicionais, quilombolas e afro. Então, e aqui tem alguns outros instrumentos que eu queria mostrar para vocês. Essas matracas aqui, trouxe lá de São Luís. E é muito interessante porque, para muitas pessoas, esse som pode parecer chato, insuportável. Mas quem é de São Luís sabe a importância, né? Quem é do Maranhão sabe a importância desse som e desse instrumento, né?
O que ao escutar essa sonoridade, o que isso movimenta, assim, dentro dessas pessoas. Do mesmo jeito como o tambor conversa comigo, né? O cavaco conversa com alguém que está nos assistindo, o pandeiro conversa com alguém que está nos assistindo. Então, entender essas sonoridades, entender tudo isso, né, é trazer para que isso possa trabalhar no nível, assim, muito educacional também. Porque quando a gente pensa na educação, hoje a gente fica muito preso às amarras das estruturas formais. Só que escutar música também é se educar, né? Então, por isso que a gente precisa escutar uma boa música. Então, o que seria uma boa música? Seria uma música com sonoridades, uma música que conversa com a gente. Às vezes aquela música que a gente escutou, a gente não pode estar num momento para ouvir aquela música, mas em outro momento a gente pode gostar ou não gostar. Então é importante a gente entender essas perspectivas sonóricas que a gente tem. E aqui a gente tem alguns instrumentos que foram trabalhados, né? Então aqui a gente tem as maracás, né? Dos povos indígenas. E esse instrumento não é simplesmente um instrumento, né? É algo muito espiritual, é algo muito sagrado, tem um jeito de se tocar. E às vezes a gente pensa que é muito simples, mas não, né? Então, aquelas frequências. Então, é muito interessante a gente pensar: eu vou tocar nessa frequência durante 4 horas, né? Então, tem essas perspectivas. A gente trabalha assim. Um outro instrumento que nos chega dessa herança, né, que vai ser o djembe. Aqui a gente tem o djembe, né, falariado. Ao escutar essas sonoridades, eu quero que vocês aí, do outro lado da tela, pensem, né, como elas conversam com vocês dentro desse processo. Então, aqui a gente tem um pandeiro, que a gente pensa que é brasileiro, né, mas vai estar ali no Oriente Médio, na África, onde tem aqueles pandeirões, até chegar no Brasil, a gente quase que toma, né, porque é nosso. Então, todos esses guizos, todo o couro, tem uma lógica, né? Tem um porquê de ter, e essa integração à madeira, que é utilizado o ferro, tudo tem um significado. E para desenvolver isso, né, precisa de muita tecnologia, de muito conhecimento. Então, para desenvolver esse instrumento, então, se a gente pensar em ferro, madeira e couro, ferro, madeira e couro. Então, são elementos que a gente tem na natureza, né? E pensar dentro dessa construção sonórica, precisamos pensar, assim, nessas sonoridades que vão estar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Quando pensamos nessas sonoridades, conseguimos pensar, assim, num processo mais inclusivo e mais afro-pindorâmico, assim, dentro dessa perspectiva. Tá? Na nossa próxima etapa, nós vamos trabalhar uma outra perspectiva, assim, né, dessa oficina, de pensar a estética, de pensar algo que eu gosto muito, que é o alimento. Tá? Oi pessoal, tudo bem? Nessa terceira parte aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o alimento, toda essa tecnologia ancestral, né, alimentar que a gente vai ter. Tem um livro aqui muito bacana, Cozinha Quilombola, Sabores, né, Sabor e Resistência. É um livro que a gente vai ter várias receitas de várias comunidades quilombolas do estado de Goiás. E aqui eu queria ler algumas receitas e falar um pouquinho sobre essas receitas e essas construções, né?
Se a gente pensa toda a nossa cozinha boiana, por exemplo, ela é ancestral, né? Ela foi construída pelos povos quilombolas, pelas comunidades indígenas, assim. Então, são várias técnicas. É aquilo que, por exemplo, lá no Tocantins, lá no norte, a gente fala assim, nossa, tem que tirar o pitiu do peixe. Então, o que que seria pitiu? Seria tudo que esse cheirinho ruim. E como é que tira esse pitiu, né? Então, o conhecimento e as técnicas, assim, para fazer isso, né, todos esses saberes, né, nós vamos aprender com os povos indígenas aqui no Brasil. Então, a partir do momento que você não tem um resgate dessa sabedoria indígena, você não vai saber o que é pitiu e não vai saber tirar o pitiu. Então, é muito importante, sim, a gente entender sobre essas técnicas, né, e sobre esses conhecimentos e tudo mais. E aqui, por exemplo, a gente tem várias receitas, né, salgados, doces, né. A gente tem aqui a carne de lata, do município de Piracanjuba, comunidade Ana Laura. Não tinha geladeira, não tinha frio. Então, como que nós vamos conservar essa carne? A gente pode secar essa carne, nós podemos fazer salgar, ver de onde que a gente vai tirar esse sal. Então, as comunidades próximas, assim, do litoral vão ter acesso ao sal mais fácil, né? E em uma quantidade maior do que as comunidades mais para dentro. Então, a carne de lata, essa comida ancestral, que é muito gostosa, né? Vai ter essa técnica de preservar na gordura, né? Então, como é que eu preservo aquela comida na gordura sem estragar assim? Vai demorar um pouco mais de tempo de estragar. Então, na gordura, então a gente faz a carne, coloca na lata e joga toda a banha, a gordura do porco, né? A gordura da vaca e faz aquela preservação, assim, aquela conservação. Então, pensar na carne de lata, pensar, né, nesse alimento, né, nessa cozinha ancestral que essa comunidade vai nos trazer. E é muito interessante alguns nomes, por exemplo, aqui no município de Iracanjuba, também tem um alimento, assim, um prato que se chama Maria Pobre. E eu queria ler os ingredientes: costela de porco, milho verde, mandioca, cará, tomate, cebola, batata doce, água, pimenta do reino e sal. Para um prato que chama Maria Pobre, está muito rico, né? Muito rico de nutrientes, muito bem servido. Vários alimentos aqui que são do território, né? Do Brasil e também vindo de África. A gente tem um bolo de arroz. O bolo de arroz, eu amo bolo de arroz, né? Então, o bolo de arroz, esse processo de pilar, fazer a farinha, né? Nas comunidades indígenas, então paçoca. O que é paçoca? Tudo que é pilado, o pilão. Então a gente tem paçoca doce, paçoca salgada, paçoca de carne, paçoca de baru, né? Até separei um pouquinho aqui de baru para vocês, para mostrar então o baru, né? Que vai ser esse alimento rico, assim. O beiju de milho, o beiju de mandioca, e que tem a grande briga, né? O que é beiju, o que é tapioca? Não é beiju, não é tapioca e tudo. Então tem toda uma técnica, né, de se produzir, sim, e de se preservar. E é muito interessante que o beiju, depois que ele fica pronto, né, se faz aquela farinha do beiju, que conserva por mais tempo. Então tudo isso é conhecimento, é sabedoria, que nos dá possibilidade de inclusão alimentar, uma possibilidade assim de conhecimento. Recentemente tem uma planta, Aura pronobis, que ficou muito famosa, principalmente na elite, na classe média para cima, conhecida como a proteína do pobre, né? E é uma caxita, né? Então é uma planta assim que fazia parte da rotina alimentar comum das pessoas, dessas comunidades,
né, indígenas, quilombolas. Então é muito interessante a gente entender esse processo e como que se dá. Tem um documentário muito bacana que é a Rota do Taco, que vai contar as origens do taco. E tem um alimento aqui que é a paçoca de gergelim, que eu amo muito, né? Eu fiz muita paçoca, pelei muita paçoca com meu irmão. E a paçoca de gergelim, o gergelim não é do Brasil, né? O gergelim vai vir da Ásia. Então ele chega aqui, ele é adaptado, junta, né, com a farinha e vira esse alimento, né? O gergelim no leite. Então a gente tem vários pratos assim, feitos com gergelim aqui, que essas comunidades. Então toda comida tem uma origem, né? Toda comida tem um porquê. Que assim a gente fala doce de figo, bolacha de jatobá, acarajé de milho verde, puxa de limão, aquela rapadura, né, derretida. A gente tem doce de banana. A gente tem vários pratos aqui que a gente pode pensar. Então, quando a gente pensa em alimentos, a gente pensa muito nisso, né? E a preservação e a nutrição, por exemplo, que as castanhas de Baru trazem, são muito ricas. Então, às vezes a gente pensa, nós, por exemplo, eu que estou aqui no Cerrado, às vezes a gente pensa, nossa, a castanha do Pará, e às vezes a gente não liga para essa castanha aqui, que é super nutritiva, que é a castanha do Baru. Tem um alimento aqui, né, que é o manibé, que é o tucupi reduzido, que é feito pelo povo tupinambá. E aí, isso aqui foi, eu trouxe de uma viagem. E isso mostra toda essa redução e feito o tucupi, né? E aquilo que quando fala com as comunidades indígenas, como é que vocês descobriram a maniçoba? Quantas pessoas precisaram morrer para descobrir que vocês não poderiam comentar o dia? Então foi testando e aquela resposta, não, foi dado para a gente pelo som, ninguém precisou morrer. Então, esses conhecimentos ancestrais e da alimentação nos dá a possibilidade, por exemplo, numa pandemia, a partir do momento que a gente tem a, uma seleção de alimentos e não trabalha esses alimentos locais, todo esse conhecimento, mas a gente tem essa desnutrição alimentar e o foco muito em alguns alimentos de outros lugares. Se a gente pensar, por exemplo, nas frutas mais consumidas no Brasil, elas não são brasileiras, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, na banana, se a gente pensar no mamão, se a gente pensar na laranja, na maçã, e aqui a gente tem a mangaba, o cerrado, tem o cupuaçu, tem o butiá, né? E o butiá, a gente tem vários tipos de palmeira. O butiá é forte, né, rico em cálcio. Olha que coisa maravilhosa. Então, pensar nos alimentos é pensar toda essa inclusão. Então, a partir do momento que a gente tem esse alimento, e às vezes, por exemplo, no Buriti, que é nativo daqui, e tem esse desenvolvimento, a gente consegue fazer uma inclusão alimentar muito importante. E a perca, né, de não comer esse alimento, a gente tem uma perca do nosso paladar sobre esses alimentos, né? Então, nossa, eu não vou gostar. Nosso paladar ele é educado também, né? A gente aprende com a boca também. Então, se a gente come isso desde pequeno, se a gente vai desenvolvendo toda essa sensibilidade com certos tipos de alimento, a gente consegue assim gostar ou não gostar assim de outros alimentos. Então é muito importante a gente fazer todo esse processo. Então nessa parte aqui da oficina seria para debater um pouquinho sobre a importância, né, dessas questões alimentares, mostrar um pouco dessas receitas que eu li para vocês, biscoito frito, a gente pensar o pão de queijo, se a gente pensar, por exemplo, a feijoada, e às vezes a gente pensa que essas comidas são comidas normais, não são nutritivas, né? A gente não dá importância. E o questionamento que temos que pensar é que será que precisa a feijoada só deixa de ser uma comida, né, de pessoas escravizadas
quando chega na casa grande, então esses alimentos precisam chegar na casa grande, então ora pro nobis só vira tudo isso a partir que chega na casa grande, é algo que a gente tem que pensar assim, dentro dessa questão da alimentação, tá? Mas é isso, os nossos arrobas vão estar aqui embaixo, tá? Do Afrovivo, meu arroba, na descrição. Segue lá, compartilha a aula, marque a gente, né? Nos dê feedbacks e tudo mais, para que a gente possa estar construindo, né, os próximos eventos cada vez melhor, tá? Um abraço e tchau, tchau, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thales, sou formado em História, tenho mestrado em História, sou especialista em História da África, né, Educação Étnico-Racial pela UFG, sou pedagogo, capoeirista, né, corredor e trabalho tem mais